Olá, pessoal, tudo bem? Professora Dani Duarte. Nós vamos seguir com o nosso conteúdo de morfossintaxe, agora falando sobre pronomes, ok? Nós temos 10 classes gramaticais, e aí a gente vai até interjeição. Lógico que interjeição a gente não vai falar de análise sintática, né? Então, nós temos aqui uma tira de Bill Watterson. Eu gosto muito de Kelvin, ou Calvin, né? Para quem gostar de falar mais Calvin. Kelvin Haroldo, e eu vou fazer a leitura da tira e a gente vai seguir com a nossa análisezinha, ok? Vocês querem um pouco d'água, é? Bem, eu tenho um regador cheinho aqui. E sou eu que decide se vocês recebem água ou não. Eu controlo o seu destino. As suas vidas estão nas minhas mãos. Sem mim, vocês estão mortas. Sem mim, vocês não... E aí começa a chover. Todo-Poderoso, achando que só molharia, né? Elas só veriam água se fosse a partir dele. Então, na tira lida, Ana fala de Kelvin em referência às três pessoas do discurso. A primeira pessoa, quem fala, né, o locutor. A segunda, com quem se fala, o locutário ou interlocutor. E a terceira, de que ou de quem se fala, o assunto ou referente. Assim, Kelvin exerce o papel de locutor, primeira pessoa, e as flores o de locutárias ou interlocutoras, ok? Segunda pessoa. O assunto ou referente ao poder que Kelvin supõe ter. As palavras vocês, eu, mim, suas e minhas indicam as pessoas do discurso, né? Substituem flores e Kelvin também acompanham, né? E acompanham destino e vida. Então, vocês, eu, mim, suas e minhas são pronomes. E pronomes são essas palavras que substituem, como é o caso, né? De de eu aí, nesse caso, está substituindo o nome, né? Vocês também, quer depender, né? Pode substituir aí. É, eu falo pode substituir porque às vezes acontece de já do próprio você ser o referente dele mesmo, né? Ele não está fazendo referência a outros termos no texto. Acompanha outras palavras, né? Como eu falo assim, seu, né? Seu destino, né? Suas vidas, né? Então, esse, essa característica, a gente vai ver que os pronomes também têm duas classificaçõezinhas para isso aí, né? Aqueles que substituem você pronomes substantivos e aqueles que acompanham você pronomes adjetivos. Isso é importante para análise sintática, tá? Então, substituem ou acompanham principalmente substantivos, né, fazendo referência às pessoas do discurso. Podem também remeter a palavras, orações e frases expressas anteriormente. Importantíssima essa classe de palavras para a construção da coesão e coerência dos textos. E isso é assunto também de concurso, tá? Então, como eu falei, né? Aqueles que funcionam como substantivos chamam-se pronomes substantivos e os que acompanham substantivos, pronomes adjetivos. Isso é muito importante porque a gente vai ver que o pronome substantivo, ele vai também desempenhar funções que são próprias de substantivo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu é o sujeito, tá? É o sujeito da oração. E seu, que é um pronome adjetivo aqui, é uma adjunta adnominal, tá? Então, a gente vai ver que isso é muito importante para a análise sintática. Nós temos uma classificaçãozinha, né, ampla de pronomes, e o primeiro que a gente fala, né, falamos sobre os pessoais. Então, os pronomes do discurso, e eles são classificados em retos e oblíquos, de acordo com a função que eles vão desempenhar no os pronomes retos, eles exercem função de sujeito, como tem um exemplo aqui, né, anterior que eu mostrei, esse aqui, eu controlo o seu destino, ou de predicativo do sujeito. E os oblíquos funcionam como complemento, né? O pronome oblíquo, ele se refere ao mesmo ser indicado pelo pronome reto, perdão, e aquele pronome oblíquo que se refere ao mesmo ser indicado pelo pronome no espelho, né? Então, aí, nesse caso, eu chamo de pronome reflexivo. Nós temos aqui esses dois versos aqui. Vós os vereis surgir da aurora mansa, é sobre ti que eu me debruço. E aí eu tenho aqui o pronome do caso reto, cumprindo aqui função de sujeito, pronome do caso oblíquo, cumprindo aqui a função de complemento do verbo, né, de vereis, né?
um adjunto adverbial, e aí o pronome oblíquozinho aqui, né? Ajudando a constituir esse adjunto adverbial, o pronome do caso reto novamente como sujeito, e um pronome reflexivo aqui como o objeto direto, porque eu me debruço, né? Eu debruço a mim mesmo. Aí eu fiz uma legendazinha aqui para a gente se habituando mais, mas eu também já introduzi aqui essas letrinhas aqui para vocês, tá? E aí nós temos o quadro tradicional dos pronomes pessoais da língua portuguesa, tá bom? Então, nós temos os retos, os oblíquos átonos, usados sem preposição, e os tônicos usados com preposição, tá? E é importante a gente se habituar a fazer essas análises pensando morfologicamente e também, como eu falei, né? Eu não vou ficar fazendo leitura do quadro, mas é bonitinho deixar ele aqui, né? E como a gente já tem feito, a gente vai falando dessa parte morfológica, das características, da tipologia e tal, né? Dos pronomes, e vai falando também da função sintática, tá? Então, conforme você deve ter observado, os pronomes pessoais são sempre pronomes. Para distingui-los e empregá-los, é necessário saber que função sintática desempenha na oração. Mas como assim substantivados, Dani? Eles não vão acompanhar nomes. Então, é diferente, por exemplo, de um pronome possessivo, né? Eu falo assim, meu livro, né? Meu livro, minha gramática, né? Minha, meu, aqui está acompanhando o nome. Mas se eu falar assim, ela é massa, ela, eu estou substantivando aqui, tá? Se eu falo assim, né? Comprei-a, né? Eu a comprei no ano passado, né? Aí, esse azinho oblíquo aí, que é o meu pronome oblíquo, ele está fazendo a função de quê? De objeto direto. Quem compra, compra alguma coisa. Comprei-a, né? Lógico que no dia a dia, para a gente falar assim, é bem difícil, né? Eu tenho um hábito de usar muito pronomes oblíquos. E aí, para distinguir os empregados, é necessário saber que função sintática que desempenham na oração. Então, se eu preciso, eu preciso, né? Eu estou fazendo uma escolha aqui agora, né? Eu pego o eu, que é um pronome pessoal do caso reto, que vai desempenhar a função aqui de sujeito. Eu preciso, né? Então, os pronomes retos, eles se empregam, como eu falei anteriormente, como sujeito predicativo do sujeito. Aí tem um exemplo bem legal. Eu gosto desse exemplo porque ele é bem evidente, assim, deixa bem evidente. Eu sou eu. Mas como assim predicativo do sujeito, né? Eu sou eu. O que que acontece com essa oração? Eu tenho o meu sujeito aqui. Deixa eu botar de outra cor, né? Se eu posso botar de outra cor, eu boto de outra cor. Vou botar um azul. Eu tenho aqui o meu sujeito, eu, né? O meu sujeito, que depois a gente vai ver que isso é sujeito simples. E aí eu tenho o meu predicado, sou eu, né? Tem o meu predicado, sou eu. E aí a gente vai ver que nós temos como verbo de ligação ser, estar, parecer. Ser, está, aparecer, ficar, permanecer, continuar e andar. Aqui nós vamos ligar. Eu aprendi essa música na sexta série. Só 30 anos. Ser, está, aparecer, ficar, permanecer, continuar e andar. No caso de andar, não se trata do andar, eu ando rápido, né? Mas, por exemplo, tenho andado distraído, né? Ando distraído. Então, assim, é quando denota estado, tá? Então, esses verbos, lógico que, né, estava na sala. Eu não estou falando aqui de verbo de ligação, né? Eu estou falando aqui. Esses verbos aqui que a gente chama de verbos de ligação,
nesses casos, né, de apenas ligar aqui sujeito ao predicativo, né, o que eu estou aqui, lógico que fica um negócio eu, meio estranho, mas o eu aqui, ele está fazendo referência ao eu sujeito. Então, se eu falo assim, né, eu estou cansada, né? Essa palavrinha aqui está se referindo ao meu sujeito, eu, né? Ao meu sujeito, tá? E o que que acontece com essa estrutura de predicado? É o que a gente chama de predicado nominal, porque a palavra mais importante desse predicado vai ser o nome, tá? E aí, nesse caso, mas não, pronome, Dani. Lembra que pronome do caso reto e do caso oblíquo, aí, né, eles ocupam essas funções de substantivo. E, nesse caso aqui, isso aqui é um predicativo do sujeito. A gente vai falar muito sobre isso aqui, tá? Vai ficar fazendo muita análise nas questões. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito, tá? Então, lembra que no material aí está falando que o nosso pronome do caso reto ele pode ocupar função de sujeito e de predicativo do sujeito, tá bom? Então, a gente vai ver que sempre essa estruturazinha, predicado nominal, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Predicado nominal, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicado nominal, tá? Então, a gente vai fazer muito essa análise. E não precisa assim, nossa, Deus, mas como é que vai aprender esse tanto de coisa? É porque agora a gente está falando especificamente de pronomes e suas possíveis funções, tá? Aí eu coloquei a legendazinha aqui, PS, predicativo do sujeito. Os pronomes oblíquos, átonos e tônicos, geralmente exercem na função, perdão, na frase, a função de objeto direto ou indireto, tá? Importante entender aqui que geralmente, vai que tem algum contexto, né, que seja diferente, mas geralmente é isso. Então, os átomos de terceira pessoa, os, as, funcionam como objeto direto e lis como objeto indireto. Os demais, mi, tes, si, nus, vos, podem ser tanto objeto direto quanto indireto. Vai depender da predicação do verbo que complementa. Como assim predicação do verbo? Vai depender. Lembra que eu falei de assistir? Então, vai depender do que o verbo vai pedir, tá? Então, convidou-me a sair, convidou-os a sair. Tanto, né, quem convida, convida alguém, convida, né? Convida alguém, geralmente é alguém mesmo, vai convidar alguma coisa. Mas convidou alguém, não é? Aí vai ter um objeto direto. Emprestaram-me os livros, emprestaram-lhe os livros. Quem empresta? Aí eu vou pegar esse exemplo aqui para entender melhor por que que um OI, né? Aqui convidou, quem convida, convida alguém, né? Convida alguém, não tem preposição. O que que acontece aqui? E aqui que residem algumas dificuldades, porque o que que acontece? Quando você tem a palavra lá explícita com a preposição e tal, fica bem evidente, né? Você pensa assim, não, tô vendo aqui a preposição, e aí, como tem preposição, se trata de um objeto indireto. Mas aí o que que você tem que fazer aqui? Ir para o verbo, fazer a pergunta para o verbo. O negócio está meio torto aqui, deixa eu consertar aqui para não ficar tão torto. Então você tem que fazer a pergunta para o verbo. Emprestaram, não sei quem é, está indeterminado, não sei por que que foi indeterminado aqui. Mas emprestaram o quê? Os livros. Então, os livros aqui é o meu objeto direto, tá? Então, eu já sei que isso aqui minimamente é um verbo transitivo direto, mas se emprestaram para quem, né? Então, aqui é o quê e aqui é para quem. Aí, uma vez que, né, eu estou tratando de para quem, né? Olha a preposição aqui, não é? Aí, isso aqui constitui objeto indireto. E aí, como é que vai ficar aqui, Dani? Se o verbo é transitivo, ele já era transitivo direto, ele também tem objeto indireto, ele vai ser VTDI. Ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto, tá? E isso aqui pega na análise, porque quando você, né, você fala assim,
E poderia ser de outra forma essa frase? Poderia ser assim, emprestaram os livros para mim, por exemplo. Não vou fazer os dois exemplos, não. Para mim. Emprestaram os livros para mim. Fiz com a letra meio louca, né? Mas a minha letra é bonitinha, mas às vezes. Então, aqui já teria uma ordem mais óbvia, né? Já ficaria mais óbvio. Mas o uso do pronome oblíquo aqui dá uma confundidazinha, tá? O uso do pronome oblíquo dá uma confundidazinha. E aí vocês vão se habituando. Isso tudo aqui é o meu predicado verbal, tá? E o meu núcleo aqui é o verbo. Eu amo esses assuntos. Amo demais, tá? E aí eu vou botando legenda, mas vão se habituando a ver essas iniciaizinhas, tá? Os tônicos são sempre precedidos de preposição, por isso a sua função sintática pode ser determinada pela predicação do verbo ou nome a qual serve de complemento. Então, Carolina é fiel a ele. Aí aqui vai ser complemento nominal. A gente vai ver complemento nominal, é um pouquinho complexo, mas a gente vai estudar, tá? E aí, porque aqui a ele é complemento de fiel, é fiel a quem, né? E aí, fiel aqui não é um verbo, fiel é um adjetivo, tá? E nunca vai ser verbo, gente. Eu só estou falando assim, porque complemento nominal, como o próprio nome diz, é complemento de um nome, tá? O trabalho foi feito por mim, né? A gente dá passiva, como é que é esse negócio? Eu fiz o trabalho. Eu fiz o trabalho. E aí é uma ordem inversa, né? Você tem aqui uma oração que está com o verbo na voz passiva, e aí aquele agente da passiva, que ele não está como sujeito, mas ele é o agente da passiva, foi quem fez o trabalho, fui eu, então, por mim, aí a gente chama de agente da passiva. A gente vai ver isso aqui em voz do verbo, tá? Em muitos casos, o pronome oblíquo pode equivaler a um pronome possessivo, situação em que exerce função de adjunto adnominal. Por isso que tem que entender contexto, tá? Então, rasgaram-me o livro, rasgaram o meu livro, porque aqui não foi, me rasgaram, rasgaram-me o livro, mas o que foi rasgado foi o livro, e o livro é meu, tá? Eu não vejo esse tipo de questão não, nas coisas, não, mas é só parar para pensar. Quem rasga, rasga alguma coisa. Rasgou o quê? O livro. Esse me aqui né, trazendo a ideia de quê? Que o junto é nominal. Pronomes de tratamento, né? Que a gente hoje só resume. É lógico que existem contextos que as pessoas têm que usar bem bonitinho lá, Vossa Excelência, Vossa isso, Vossa. Mas no dia a dia, a gente vai usar uns dois, três no máximo. Então, são palavras e expressões empregadas para tratar de modo familiar ou cerimonioso o interlocutor, tá? Então, apesar de designar o interlocutor, né, a pessoa com que se fala, no caso da segunda pessoa, os pronomes de tratamento exigem verbo e pronome na terceira pessoa. Então, eu não falo você se esqueceste, né? Eu falo você se esqueceu, né, de me devolver o livro. Eu falo Vossa Excelência trouxe. Empregamos alguns pronomes de tratamento precedidos de sua quando nos referimos à pessoa e precedidos de vossa quando nos dirigimos diretamente ao nosso interlocutor. Então, se a gente estiver falando, né, sobre a pessoa não diretamente, a gente vai usar o sua, né? Assim, numa situação formal, se uma pessoa fosse dirigir ao presidente da República, diria, por exemplo, Vossa Excelência, está falando diretamente com o interlocutor. Aceita mais café? Em outro contexto, em conversa com outra pessoa, diria, por exemplo, referindo-se ao presidente, Sua Excelência tomou 2 xícaras de café. E em uma terceira pessoa, tá? São pronomes de tratamento, entre outras, as formas de patrimônio ou referência constantes nesse quadro aqui abaixo, ok? Então, você, né, a questão da abreviatura que me deixa mais assim, né? Mas usado para quem tem, né, com quem temos intimidade. Então, a gente evita, por exemplo, você
com pessoas, né? No caso aqui de senhor e senhora, com pessoas mais velhas, né? Ou então assim, a gente não conhece também, né? E denota ser uma pessoa mais velha, ou às vezes uma questão de respeito, em questões, por exemplo, em ambientes comerciais, né? Em serviços, as pessoas tendem a falar senhor, senhora, às vezes senhorita, a depender. E aí tem Vossa Alteza, Vossa Eminência, Alteza para príncipes e duques, Eminência cardeais, Excelência, altas autoridades do governo e das Forças Armadas, Magnificência, reitores de universidades, Majestade, Reis Imperadores, Santidade, Papa, e Vossa Senhoria, funcionários públicos graduados, oficiais até coronel e pessoas de cerimônia, ok? Os pronomes possessivos, eles vão, é, eles vão no dia a dia a gente acaba usando seus, suas para tudo, né? Tirando a primeira pessoa, minha, minhas, meus, né? Meu, nosso, nossas e tal, o resto a gente sai botando seu e sua em tudo. Nesse quadrinho aqui de Kelvin, a gente tem eu controlo o seu destino, né? E as suas vidas estão nas minhas mãos. E aí a palavra seu refere-se a destino, né? Suas a vida e minhas a mãos. Seus, suas e minhas indicam posse e concordam com a coisa possuída, destino, vidas e mãos, respectivamente. E também com a pessoa do discurso, que é o possuidor. Então, seu refere-se ao destino das flores, né? O interlocutor terceira pessoa, suas, as vidas, que também refere à primeira pessoa, né? No caso das mãos de Kelvin, tá? Seus, suas, minhas são pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse em relação às três pessoas do discurso, tá? Os pronomes possessivos, eles acompanham os substantivos. Então, lembra quando eu falei da minha gramática? Então, se acompanha substantivo, a gente chama esses possessivos de adjetivos. Quando um pronome possessivo ele substitui um substantivo, se eu falo assim, alguém pergunta, de quem é essa gramática aqui? Eu falo, é minha, né? É minha, né? Então, aí eu já vou ter um possessivo substantivo, tá? As suas vidas estão nas minhas mãos, mas a minha, tá vendo aí que tá implícito que é vida, mas o pronome possessivo aí, ele tá ocupando um lugar que seria de um substantivo. E aí, automaticamente, está ocupando o lugar de um sujeito, tá? Não está nas suas, mesma coisa, né? Os suas aqui ocupando um lugar que seria de um substantivo, tá? E aí nós temos aqui o quadro dos pronomes possessivos, referentes às três pessoas do discurso, tá? Da mesma maneira que a gente vê lá nos pronomes do caso reto, do caso oblíquo, como tem o caso de vós, né? Vos, vosso, vossa, são contextos muito específicos, né? Nos quais são utilizados, tá? E aí tem aqui masculino, feminino singular e o masculino e feminino plural. Eu não vou né, parar aqui para fazer essa leitura, não, e os pronomes possessivos eles são mais evidentes na cabeça, só tem que ter cuidado na hora da função sintática, porque se substituir nome, já tem função de substantivo. E agora os demonstrativos, nós temos o anúncio, essa letrinha minúscula aqui, quem conseguir ler sem dar um zoom, eu vou dar 10, mentira. Tem aqui o textinho dessas letrinhas aqui embaixo, tá? Daqui, mas antes, vamos olhar direitinho, anúncio e tal. Tem uma pista e tem um carro aqui e vamos ver o anúncio. Daqui a exatamente 3 horas, 12 minutos e 18 segundos, uma fileira de tanques de guerra irá passar por essa avenida. Então, a gente tem lá aquela avenida. Desrespeitando qualquer lógica, um civil desarmado entrará na frente desses tanques, impedindo a passagem com o próprio corpo. Uma pessoa mais atenta irá registrar esse instante. Mais de 1 bilhão irão conhecê-lo. Grandes fotos acontecem sem briefing. Então, observe que, a se referir à avenida que foi, né, retratada na foto, o texto emprega a forma esta. Na segunda frase, para se referir aos tanques mencionados na frase anterior, emprega a forma desses.
E para retomar tudo que foi dito anteriormente, utiliza na terceira frase a forma esse, tá? Então, as palavras esta, desses e esses são pronomes demonstrativos, que são aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às três pessoas do discurso, e essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto, tá? Diz que pronome é um negócio assim fantástico. No anúncio, os pronomes esta, desses e esse acompanham, respectivamente, os substantivos avenida, esta avenida, desses tanques, esse instante. Por isso, são demonstrativos adjetivos. Então, entenda que essa lógica de ser adjetivo, de ser substantivo, ela vai sendo utilizada em vários contextos aqui, inclusive, né, dos pronomes, e a gente falou antes também dos numerais, tá? Então, isso aconteceu no dia 5 de julho de 1989. Nessa frase, o pronome demonstrativo isso ocupa um lugar de um substantivo, como, por exemplo, o fato. O fato aconteceu no dia 5 de julho de 1989. Então, ele tem uma função substantiva, tá? E aí, se eu pergunto, o que aconteceu no dia 5 de julho de 1989? Isso não fica claro aqui, mas tem o isso. O isso é a palavra que ocupa esse lugar do substantivo, perdão, do sujeito. O que aconteceu? Isso. Então, isso aí é o sujeito, tá? Pronomes demonstrativos, o quadro, né? Perdão, o quadrozinho. Aí a gente tem aqueles que são variáveis, este, esse, aquele, e aí vai vir o plural, vai vir o feminino, e tem os invariáveis, que é isto, isso e aquilo, tá? São também pronomes demonstrativos o, a, os e as, quando eles equivalem a isto, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas, mesmo e próprio. Quando reforçam pronomes pessoais ou fazem referência a algo expresso anteriormente. Tal e semelhante quando equivalem a esse, ou, perdão, gente, eu saio pulando aqui. É porque esse óculos é complicado. Como ele é multifocal, assim, aí eu tenho que ficar assim para conseguir ler com ele. É melhor eu tirar. Perdão. Então, quando equivalem a isto, isso, aquele, aquela, aqueles e aquelas, a gente tem o, a, os, as qualificados como pronomes demonstrativos. Mesmo e próprio, quando reforçam pronomes pessoais ou fazem referência a algo expresso anteriormente, e tal e semelhante quando equivalem a esse, essa e aquela. Então, imagino o que ela já sofreu. Aí o aqui, ele tem esse mesmo sentido de aquilo, né? Eu mesma vi a cena repetir-se. Em tais ocasiões é preciso prudência. Então, em tais, essas, ok? Para empregar os pronomes demonstrativos de acordo com a norma padrão, quando a gente fala norma padrão, a gente está falando de gramática tradicional, a gente está falando dessa língua formal, tá? Devemos levar em conta critérios como espaço, tempo e referências a elementos no interior do próprio discurso, tá? Então, em relação ao espaço, e aí a gente tem uma confusão grande em relação a isso aqui, porque realmente a gente fica confuso, principalmente quando faz referências a elementos dentro do texto, né? Referência pronominal é uma coisa um tanto complexa. Mas aqui está bem evidente, né, a questão do uso. Então, em relação ao espaço, estes, esta, estas e isso indicam que está perto da pessoa que fala. Então, se tiver uma coisa muito distante de mim, eu não vou falar assim, este carro, eu vou falar aquele, esse, né? A depender, né? Se for perto da pessoa com quem se fala. Se for uma coisa que estiver distante, tanto né, de quem fala, quanto de quem com quem se fala, a gente vai usar aquele e tal. Só que, no geral, dentro do nosso cotidiano, a gente sabe trocando tudo. Vai trocando tudo, tá? E pelo contexto a gente entende, porque a gente faz assim, ó. Não, aí você fala assim, esse carro tá sujo. Aí você fala assim, qual carro? Aí você bota o dedão, então fala assim, aquele ali, ó, né? Aquele ali. Então, este relógio de bolso que eu estou usando pertenceu ao meu avô, então uma coisa que está perto da pessoa que fala. Esses, essas, essa, e isso indica o que está perto da pessoa com quem se fala. Então, eu chego para a pessoa e falo assim, no caso aqui, mamãe, passe-me, por favor, essa revista que está perto de você.
Porque se eu falo aquela, já dá a entender realmente, né? É uma coisa já mais forte. Eu falar aquela, já dá a entender mais, assim, que é uma coisa que está distante das duas pessoas, né? De quem fala e daquela pessoa com quem se fala. E aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, né? Como eu acabei de falar, indicam que está distante das duas pessoas, da que fala e daquela com quem se fala. Olhem aquela casa. É um exemplo da arquitetura colonial brasileira. Em relação ao tempo, estes, esta, estas e isto indicam tempo presente em relação à pessoa que fala. Então, se eu falo, esta tarde irei ao supermercado fazer a compra do mês. Então, esta tarde é algo que, né, que está para acontecer, que é mas dentro desse tempo presente aí, tá? Esses, essa e isso já vão indicar tempo passado. Se eu quero falar que, por exemplo, eu falo assim, tem uma festa esta noite, a festa vai rolar ainda, vai ser esta noite, a noite já seguinte agora, né? A primeira noite que está para chegar. Se eu falo que essa noite dormi mal, é a noite passada, tá? É a noite passada. Então, eu tive pesadelos horríveis, ok? Mais próximo, né, à época que situa a pessoa que fala. Então, assim, é a noite passada. Agora, se eu falo assim, quero falar uma coisa bem mais distante, né? Tanto que indica um afastamento no tempo. Eu falo assim, naquele tempo. E tem horas que a gente fala até brincando, né? Naquela época. Naquela época eu via você mais, e aí naquela época, 2 dias atrás, mas aí uma resenha e tal, né? Então, naquele tempo, os filhos das classes abastadas, iam estudar em Portugal. Em relação ao falado escrito, né, ou que se vai falar ou escrever, estes, esta, estas e isso são empregados quando se quer fazer referência a alguma coisa sobre a qual ainda vai se falar. Aí eu pego e falo, são estes os assuntos que vão cair no concurso. 2 pontos. E aí eu falo os assuntos, tá? Então, se antecede os assuntos, aí eu posso usar o estes e estas e isso, tá? Então, em formas gerais, discussão do uso das quadras nos intervalos entre as aulas, perdão, abertura da cantina aos sábados. Esses, essas e isso, eu já emprego quando eu quero fazer referência a alguma coisa que eu já mencionei antes, sobre a qual eu já falei. Então, sua participação nas Olimpíadas de Matemática, isso é o que mais desejamos agora. E o que é isso? A participação nas Olimpíadas de Matemática. Então, eu estou fazendo referência a algo já dito, tá? Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo são empregados quando se faz referência a termos já mencionados. Aquele para referido tema, perdão, termo em primeiro lugar, e este para o referido por último. Então, aquela famosa referência pronominal em que muitas vezes as pessoas evitam, porque é aquela coisa meio do respectivamente, né? Pedro e Paulo são alunos que se destacam na classe. Este, pela rapidez com que resolve os exercícios de matemática, aquele, pela criatividade de produção de textos. Este aqui está se referindo ao referente mais próximo, que é Paulo. E aquele está se referindo ao referente mais distante, que é Pedro. Tá bom? Qualquer dúvida, escuta de novo. Mas é a questão do que é próximo do que é distante. Pronomes indefinidos são aqueles que fazem referências vagas, imprecisas e genéricas aos substantivos. É um negócio bem geral, né? Bem geral, tá? Então, você fala assim, todos. Eu não tem como, é vago, é impreciso, genérico, né? E aí, lógico, pelo contexto, eu vou conseguir resgatar alguma coisa, mas o pronome em si, ele é bem assim. Pronomes indefinidos, eles podem ser variáveis, quer dizer, que eles podem sofrer flexão de gênero e número, tá? Como é o caso de todos os familiares, toda a família, todas as pessoas, né? Ou invariáveis, como, por exemplo, cada familiar, cada família. O cada aí não não sofre variação. Os indefinidos podem também, como a maior parte dos pronomes, ser pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Volto a dizer, isso é muito importante em análise sintática, porque se caracterizam como pronomes substantivos, vão também carregar funções de substantivo. Se caracterizam como pronomes adjetivos, carregam função de adjetivos, tá? Então, cabem todos os seus familiares nesse carro.
pronome definido adjetivo, né? Cabe em quem? Todos os seus familiares. Nele cabe tudo, né? Tudo cabe nele. Então, aqui já tem uma característica de substantivo, tá? Eis o quadro dos pronomes indefinidos da nossa língua. Aí tem os variáveis, algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vário, tanto, quanto, qualquer, qual, e os invariáveis, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo, que, nem, que e quem, sorry. É, que e quem, principalmente o que, né? É uma palavrinha muito interessante. Tanto que a gente tem um conteúdo que é só assim, funções do que, e tem também funções do se, né? Os pronomes indefinidos também aparecem na forma de locuções, cada um, cada qual, qualquer um. Deixa eu fazer uma. Eu só eu não gostei, ficou muito próximo aqui, ó. É, deixar assim. É, locuções, lembrando, né? Mais de uma palavra. Então, em vez de só ter assim, cada um, cada qual, qualquer um, tem mais de uma palavra, locução, tá? Seja qual for, seja quem for, todo aquele que, etc. Pronomes interrogativos são os pronomes indefinidos que, quem, qual e o que, né? O que, quando empregados em frases interrogativas, tá? Então, que podem, inclusive, ser tanto perguntas diretas quanto perguntas indiretas, ok? E também podem ser empregados tanto como pronomes substantivos como pronomes adjetivos. Então, aqui, que horas são? Eu tenho um pronome interrogativo adjetivo, uma interrogativa direta. Gostaria de saber quem falou na reunião. Gostaria de saber quem falou na reunião. Esse quem aqui está ocupando aqui o lugarzinho de um sujeito, tá? Então, pronome interrogativo substantivo aqui, ok? Interrogativo indireta. Não tem interrogaçãozinha, está fazendo a pergunta de forma indireta. Função sintática dos pronomes, os possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos, quando eles são pronomes adjetivos, ou seja, eles acompanham o nome, eles desempenham a função de adjunto adnominal. Está acompanhando o nome, adjunto adnominal. Quando eles são substantivos, ou seja, eles estão ali ocupando esse papel que seria de um substantivo, das funções próprias de um substantivo, eles vão fazer papel de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, etc. Ok? Então, só lembrando que os pessoais, a gente mostrou aquela análise lá, e aqui já são os possessivos demonstrativos indefinidos e interrogativos, tá? Empreste-me seu caderno. Seu é um pronome aqui possessivo que está acompanhando o nome. E aí ele, né, como ele acompanha nome, ele tem essa função de adjetivo e sintaticamente ele é um adjunto nominal. Agora, eu falo assim: empreste-me seu caderno, esqueci o meu em casa. O meu aí está implícito que é o meu caderno, né? Mas o meu está sozinho aí, ocupando esse espaço, que seria do substantivo. E quem esquece, esquece algo, esquece alguma coisa, esquece alguém. Esqueci o quê? Objeto direto. Então, o meu aí está ocupando esse lugar de núcleo do objeto direto, tá? Então, vejam que é pronome possessivo, os dois, mas com funções sintáticas diferentes, tá? Ninguém imaginava. Ninguém, é o meu sujeito aqui, né? É o meu sujeito. Ninguém imaginava quem era aquele ilustre visitante, né? Aí quem é o sujeito de era aqui e aquele está acompanhando o ilustre visitante adjunta de nominal, tá? Então, característica de substantivo, característica de substantivo, característica de adjetivo. Sujeito, sujeito, adjunta de nominal. Entra uma coisa mais complexa, porque ele é aquele que liga orações. E aí ele se refere a um termo anterior, né, o antecedente. Aí o negócio, o buraco, né, fica mais embaixo. Porque aí a gente não está agora só falando dentro de uma oração e tal. A gente está falando agora de relações entre as orações. E aí nós temos
isso aqui é uma coisa em que as pessoas têm muita dificuldade em concordância, né? Se eu falasse a pessoa com a qual, né, eu falei, né? A pessoa com quem eu falei. E aí, às vezes, as pessoas botam assim, ah, a pessoa, sei lá, da qual eu falei. Da qual é uma coisa, com a qual é outra, né? Então, é importante isso aí. Nós temos os variáveis, então, os masculinos, né? Singular, o qual, cujo, quanto, plural, os quais, cujos e quantos, feminino, a qual, as quais, cuja, cujas e quantas, no caso do plural. E os invariáveis que, quem e onde, tá? Então, eles podem ser precedidos ou não de preposições, como o coco verde fornece a água e a fina polpa que se come de colher, aqui eu não tenho preposição, e o nordestino é capaz de distinguir o coco pururuca, sorry, com o qual, preposição com, né, se faz a cocada. Porque se faz a cocada com o coco, né? Então, eu preciso dessa preposição com o qual, tá? E fornece a água e a fina polpa, que se come de colher. O que se come de colher? A fina polpa. Então, esse pronome relativo aqui, ele está fazendo referência à fina polpa que está vindo antes, tá? E aí vem de forma separada, porque o que acontece? O, o pronome relativo, ele vai representar um antecedente, tá? Ele vai representar um antecedente. Então, a depender desse antecedente, né, ele vai desempenhar a função sintática, né, que iniciam aí, e a gente tem que enxergar quem é esse antecedente que está sendo representado para a gente conseguir enxergar qual a função sintática que ele cumpre. Isso dá um pouco de trabalho, tá? E aí, lógico, em análise sintática que a gente vai ver isso de forma mais apropriada. Então, representa o antecedente e serve de elemento de subordinação na oração que iniciam. Então, por isso que às vezes é estranho a pessoa falar assim, mas como assim que vai ser um sujeito? Como que vai ser um... Por quê? Representa o antecedente e faz parte da estrutura sintática dessa oração onde ele está, tá bom? Aí a gente vai ver aqui, aí tem, né, as possibilidades, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunto nominal, adjunto adverbial, complemento nominal, agenda passiva. O remédio custa muito caro. Eu preciso do remédio. Então, quem precisa, né, precisa de alguma coisa, precisa de algo, precisa de alguém. Precisa de quê? Do remédio, objeto indireto. Aí, o que que eu faço aqui, nessa outra construção? O remédio de que preciso custa muito caro. Então, esse de que aí é objeto indireto. Ele é um objeto indireto. Aí, eu também poderia falar o remédio do qual preciso, né? Objeto indireto. Então, o pronome relativo cujo funciona geralmente, ainda botei grifado, como adjunto adnominal. E o relativo onde como adjunto adverbial, né? Onde vai dar essa ideia de lugar, né? Cujo vai acompanhar nome, então a família a cujo imóvel se refere, né? Mudou-se do Brasil. A cidade onde nasci é muito calma e agradável, tá? Acho que aqui encerra. Então, essa parte aqui vai ficar mais evidente, vai ficar mais tranquila, lógico, na medida em que a gente for fazendo, né? À medida em que eu tenho evitado na medida em que, é, à medida que a gente for fazendo a nossa análise, tá? E aí, o mais importante é entender quais são essas características, né, dessas classes que sobre as quais a gente tem conversado, ó, sobre as quais, porque a gente conversa sobre. E, e aí fazer já essa ligação direta, né, é, percebendo essa coexistência, né, entre forma, essa ligação forte entre forma e função, tá bom? Então, sobre pronome é isso aqui. E aí, na medida em que... eu vou falar assim mesmo. Na medida em que a gente for fazendo análise, a gente vai conversando mais sobre isso, tá bom? Bye, bye.